Os mártires do Coliseu. O sofrimento dos cristãos no grande anfiteatro romano. A. J. O'Reilly. Capítulo 7. General Romano. Parte 3. Deus prova aqueles a quem ama. Havendo escolhido Aplácido como um vaso para sua glória, provou-o por uma série de aflições, que fizeram a paciência desse grande servo brilhar mais que qualquer outra virtude. Seus biógrafos têm-no comparado ao patriarca Jó. Mas aquela luz que lhe penetrou o coração ensinou-lhe o valor secreto das provas e aflições. Aquele que agora era o seu senhor e modelo vivenciara muitas dores e angústias. E o discípulo não é maior que o mestre. Uma vida de facilidades, um colchão de plumas, roupas de seda e ornamentos de ouro e pedras preciosas não são a armadura que distingue os soldados do Cristo crucificado. Quando experimentamos os leves e passageiros sofrimentos da vida, devemos lembrar que eles são para a glória de Deus e aperfeiçoamento de nossa fé. Após ser batizado e recebido na igreja, Plácido retornou ao Monte Sabino, onde tivera seu encontro com Jesus. Fez questão de agradecer a Deus naquele local, para ele memorável. O Altíssimo concedeu-lhe então outra visão, que ao mesmo tempo em que o consolava, mostrava-lhe as provações que o aguardavam. Plácido mal retornara ao lar depois disso, quando a tormenta abateu-se sobre ele, esmagando-o de todos os lados. A triste narrativa de suas provações despertará compaixão até nos corações mais endurecidos. Em poucos dias, Plácido perdeu todos os seus cavalos e gado. Cada ser vivo de sua casa, até mesmo os empregados domésticos, foram varridos por uma peste virulenta. A temível melancolia que a morte espalhou à sua volta, o mau cheiro das carcaças insepultas e a insalubridade da atmosfera pútrida obrigaram-no a deixar a casa por algum tempo. Isto foi a fonte de novas aflições. Durante sua ausência, ladrões entraram-lhe na casa e roubaram tudo o que possuía, reduzindo-o à absoluta pobreza. Por esse tempo, a cidade estava regozijando e celebrando o triunfo dos exércitos romanos sobre os persas. Plácido não pôde tomar parte nessas festividades e, vencido pela tristeza, o desapontamento e a vergonha, combinou com Teopista, sua esposa, irem viver num país desconhecido, onde ao menos pudessem carregar sua dor e pobreza sem um insulto cruel dos amigos orgulhosos e insensíveis. Seguiram o caminho para Óstia e lá encontraram uma embarcação prestes a partir para o Egito. Eles não possuíam dinheiro para a passagem, mas o capitão do navio, homem mau e cruel, vendo a juventude e beleza de Teopista, sentiu nascer no coração uma paixão impura. Permitiu então que subissem a bordo, pensando num modo de satisfazer seus desejos pecaminosos. Esse homem nada sabia da bela e sublime virtude da castidade numa mulher cristã. E quando viu-se tratado com o desprezo da virtude indignada diante de uma sugestão cochichada de infidelidade, retorceu-se em seu desapontamento e pensou numa vingança. O diabo sugeriu-lhe um plano. Chegando à costa da África, o capitão exigiu novamente o pagamento das passagens e intimou Plácido, se ele não pagasse, ficaria com Teopista como refém. Ele foi enviado à terra com seus 2 filhinhos desamparados, enquanto sua bela e fiel esposa ficou detida no navio que logo zarpou para outro porto. Pobre Plácido sentiu as lágrimas quentes deslizando-lhe pela face, enquanto via as velas da pequena embarcação enfunarem-se com um vento favorável e levarem para longe o maior tesouro que ele possuía neste mundo. E viu a si mesmo numa terra estéril e inóspita, exilado, pobre e solitário.
Se as suas fiéis legiões soubessem de sua triste sorte, como suas espadas confiáveis relampejariam em vindicação de seu general injuriado. Olhando para os filhos agora sem mãe, ele puxou-os para junto de seu coração partido, e apontando com um dedo trêmulo o navio que agora era uma mancha branca no horizonte azul, afirmou: vossa mãe foi dada a um estranho. Apertando a testa com a mão, Plácido curvou-se e chorou amargamente. Não há pontada de sofrimento humano tão pungente como a afeição frustrada, e ela é mais agudamente sentida quando o objeto de nosso amor é entregue não à morte, à matança ou à penúria, mas à infâmia e à desonra. Até mesmo os pais pagãos de Virgínia preferiram cravar-lhe no coração um punhal a deixá-la viver em desonra. Contudo, melhor é o homem paciente que o bravo. O homem capaz de suportar provações e infortúnios é maior que o herói do campo de batalha. Recordando suas promessas a Deus na ravina dos Apeninos, Plácido imediatamente reprimiu seu pesar, levantando-se com uma determinação como a de Jó, e tomando os 2 filhos pela mão, adentrou aquela região com um coração valente e resignado. Deus, porém, tinha outras aflições para prová-lo ainda mais. Plácido não havia ido muito longe, quando topou com um rio bastante alargado por chuvas tardias. Era um rio vadiável, mas vendo que seria perigoso levar as 2 crianças juntas, ele decidiu levar uma de cada vez, deixando na margem a mais velha. Entrou na corrente com a mais jovem. Mal alcançara a margem oposta, quando o grito da que ficara atraiu-lhe a atenção. Olhando para trás, vi um leão pegando a criança com a boca e arrastando-a para devorá-la. O pai aflito depositou à margem o filho que levava nos braços, e sem temer o perigo, mergulhou uma vez mais na correnteza. A angústia deve ser tremenda, quando faz um homem desarmado acreditar que pode caçar e lutar com o rei da floresta. Mal ele saíra da água, quando a outra criança foi atacada por um lobo. Esta última visão paralisou-lhe a coragem. Ele não pôde dar mais nem um passo. Caiu de joelhos e apelou ao grande Deus que, sabia ele, dispusera todas as coisas. Com o fervor de sua fé iniciante e a dor de um pai desolado, orou pedindo paciência e que nenhuma blasfêmia lhe saísse dos lábios, que nenhum receio viesse minar-lhe a adoração. O general permaneceu algum tempo de joelhos e sentiu o bálsamo da consolação celeste gotejar-lhe gradualmente sobre a alma angustiada. Somente a fé pode quebrar as barreiras do tempo e levar a alma a antecipar a união que a imortalidade trará. Plácido confiara a família a Deus e sabia que eles estavam felizes. Quanto a si, determinou suportar virilmente os poucos dias de sofrimento que a providência lhe designara. Levantou-se uma vez mais da oração, fortalecido e consolado, mais separado de toda a consolação humana e mais unido a Deus. Logo deixou aquelas paragens tão dolorosas e escapou para outra parte do país. A seguir, encontramos Plácido como um pobre trabalhador numa fazenda chamada Bardiça. Mas esta é a última parte da escura noite de sua provação, o crepúsculo que precede o glorioso nascer do sol. O Deus Todo-Poderoso havia provado seu servo com a mais severa adversidade que pode sobrevir a um homem do redemoinho da aflição. Ele fez voar todo o seu conforto temporal, a sua felicidade doméstica, a sua afeição paternal, e o vaso escolhido novo na fé foi achado fiel, merecedor da coroa. Alguns anos haviam se passado desde que Plácido perdera a esposa e os filhos, e ele passara todo o tempo ignorado em trabalho, oração, solidão, subindo cada vez mais alto na escada da perfeição e em união com Deus. Chegara, porém, o tempo de sua recompensa. Pelo mover da mão de Deus, para quem não há acaso, foram-lhe restituídos o conforto e a honra que antes possuía. Foi novamente posto à frente do exército romano e devolvido aos braços de sua esposa e filhos, para nunca mais ser separado, nem mesmo pela morte, pois foram todos reunidos
na alegria infindável do céu, pela morte gloriosa do martírio. Sigamos o curso dos eventos que conduziram a este resultado grandioso e consolador.